Fala pessoal do terceirão. Então hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falar um pouquinho sobre a equação da reta, né? Lembrando, reta é o conjunto de pontos colineares, né? Enfim, a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? Lembramos também que dois pontos distintos, né? Definem uma reta, só passa uma única reta por esses dois pontos. E aí a gente vai ver um pouquinho desse conteúdo aí na sequência, tá joia? É... Vamos lá. Então, pontos colineares, né? Dizemos que três pontos são colineares ou que estão alinhados se pertencem a uma mesma reta. Isso aqui a gente já viu na aula passada, né? E nada mais é do que se A e C existe uma reta que passa por eles, e se C e B também existe uma reta que passa por eles, e se essas duas retas são exatamente as mesmas, então a gente diz que os pontos A, B e C pertencem a uma mesma reta, portanto são colineares, certo? A gente também viu na aula passada aí como é que a gente conclui que os pontos são ou não, se são ou não colineares, né? Usando ali uma aplicação do determinante, né? E aí encontrando ali o famoso triângulo de área zero, né? Enfim, tá? Bom, dados dois pontos distintos, como encontrar que pontos são colineares a esses pontos distintos, tá? Pense em dois pontos em um plano e pense em quantos seriam os pontos que seriam colineares a esses dois, né? Ah, a princípio seriam infinitos, certo? E são todos os demais pontos, excedente a esses dois, que participam da mesma ou que pertencem à mesma reta, né? Então, dados pontos A e B, eu passo uma reta por eles e qualquer ponto nessa reta, lembrando a reta é infinita, né? Ela não aparece inteira aqui, obviamente, na tela, mas ela tem a extensão infinita. Qualquer ponto nessa reta vai ser um ponto colinear com A e com B. Bom, tá aqui um outro exemplo, né? Onde tem o A e B, e tenho aqui um ponto P de coordenadas x e y, né? Que seriam esses pontos que satisfazem essa condição, né? Então aqui eu estou falando da reta que passa pelos pontos A e B, que a gente denomina como reta AB, e que a gente está dizendo que é o lugar geométrico. O lugar geométrico é onde fica, tá? É o lugar geométrico onde fica geometricamente, obviamente, né? Então é o lugar geométrico dos pontos que são colineares ao ponto A e ao ponto B simultaneamente, tá? Então todos os pontos que são colineares com A e com B, eles só podem estar na reta que passa por A e por B, tá? Colocando o ponto B para caminhar aí sobre a reta, né? Eu tô colocando ele aí. Ele vai então deslocar e vai mostrar todos os possíveis pontos. Claro, com a reta infinita ele replica depois esse movimento novamente. Então, passa por A, passa por B e todos os pontos que são colineares a A e a B ao mesmo tempo vão pertencer a essa reta, né, que tem A, B e esse ponto P em questão, que ou seria, né, o conjunto de todos os pontos que são colineares a e a B, beleza? Bom, então como conseguir, né, como é que a gente consegue uma equação que dê todos esses pontos, tá? Lógico, a gente não vai descrever cada um dos pontos. O ponto P, Y, Z e todos, porque primeiramente, porque são infinitos, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse uma condição de representar esse conjunto de pontos. E a representação vai ser o que a gente vai chamar, ao final aqui, de equação da reta, tá? Mas eu estou procurando uma equação que dê todos os pontos P que são pontos da reta AB, certo? Então, essa equação tem que servir para qualquer ponto da reta AB. Se eu colocar um valor para x, eu encontro o valor de y correspondente e assim por diante, tá? E aí, eu trago aqui novamente o determinante que diz o seguinte: se A, B e P aqui representados, né? X do A, X do B, X do P, Y do A, Y do B, Y do P, se esses pontos são colineares, né? Ou seja, se eles estão na mesma reta, o determinante dessa matriz aqui dá zero, né? Enfim, então, saindo dessa ideia, a gente consegue pensar que para que um ponto x com coordenadas xp, yp satisfaça a condição de pertencer a uma reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, ele tem que satisfazer essa condição. Isso é uma questão óbvia e contínua do conteúdo que vimos anteriormente, né? Bom, a equação obtida é o que chamamos de equação da reta AB, né? Então, isso aqui vai gerar uma equação, tá? E essa equação é o que a gente vai chamar de equação da reta que passa por A e por B, equação da reta AB, tá?
Exemplo, né? Então, obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 2 e 3 e o b 4 e menos 2. A, 2 e 3 e b 4 e menos 2. Como é que a gente faz isso? Ora, o que a gente tem é aquela definição inicial, né? Que esse determinante tem que valer igual a zero. Então, eu estou trocando aqui os valores do x do a, do y do a, do x do b, do y do b, e o meu ponto P, que vai ser um ponto genérico, eu estou chamando de coordenadas xy, tá? E estou colocando esses valores aqui. E vou resolver, ou melhor, extrair a equação a partir desse determinante, né? Então está aqui o determinante de novo, né? Então aqui estão as coordenadas xa, ya, xb, yb, x do ponto P, y do ponto P, e a gente vai calcular o determinante a partir daí, beleza? Bom, lembrando, né, diagonal principal menos diagonal secundária, né? Então esses números aqui foram extraídos da seguinte multiplicação: 2 vezes menos 2 vezes 1, menos 4. 3 vezes 1 vezes x, 3x. 4 vezes y vezes 1, 4y. dp menos ds, né? Então menos x vezes menos 2 vezes 1, menos 2x, y vezes 1 vezes 2, 2y, e 3 vezes 4 vezes 1, 12. Tudo isso igual a zero, porque o determinante tem que dar zero, certo? Encontrei, então, agora, já está mais com cara, inclusive, de equação, né? Vou reorganizar aqui e eu tenho, novamente, a seguinte equação, que implica, agora, só extraindo os parênteses aqui, né? Então, tudo que está dentro desse parênteses eu só tirei, menos 4, 3x e 4y. E aqui eu já aproveitei para fazer a regra de sinal, né? Porque menos e menos é mais, menos e mais é menos, e mais novamente é menos. Então agora eu tenho uma sequência de valores aí, que obviamente eu posso somar o que tem x com o que tem x, o que tem y com o que tem y, e o número sem variável com o número sem variável, né? Fazendo isso, a gente vai ter o seguinte. Bom, juntando então, né, essa nossa equação aí que tivemos anteriormente, a gente vai ter essa equação mais simplificada aqui, né, que foi da junção de 3x com 2x, 5x, a junção de 4y com menos 2y resulta em 2y positivo, e menos 4 com menos 12, devo 4, devo 12, devo 16, isso tudo igual a zero. Essa equaçãozinha aqui já é o que a gente vai chamar de equação da reta que passa pelos pontos A e B com essas coordenadas aqui, sendo A 2 e 3 e o B 4 e menos 2. Essa é uma equação de uma reta, que se eu chegar lá no GeoGebra e colocar essa equação lá, vai aparecer uma reta, e com certeza os pontos 2 e 3 e 4 e menos 2 são pontos que vão fazer parte desta reta, ok? Beleza. Da mesma forma, a gente pode ainda simplificar um pouquinho essa equação. Essa equação aqui que eu estou apresentando, né, ela é chamada equação geral da reta, ok? E aqui embaixo eu apresentei de uma forma mais reduzida, né, e é exatamente esse o nome, é a equação reduzida da reta, quando a gente pega o valor de y, ou melhor, a variável y, e isola ela, tá? Então aí a gente tem a expressão assim, y igual. Aí esse 5x aqui eu passei para lá, ele fica menos 5x, o 16 vai mais 16, e aí esse 2 que estava multiplicando y passou dividindo tudo, tá? Não é isso, né? A gente sabe, somamos menos 5x dos dois lados da equação, somamos 16 dos dois lados da equação e dividimos a equação inteira por 2. Em resumo é isso, tá? Mas a gente chega nessa expressão. E ainda dá para simplificar aqui, lógico, 5 dividir por 2 ainda vou deixar em forma de fração, tá? Poderia colocar 2,5, não seria nenhum problema. Lembrando que eu preciso respeitar os sinais aqui, então é menos 5 dividido por 2 dá menos 5 meios, tá? Ou 2,5, como queiram. O ideal, lógico, quando se está tratando com uma equação da reta, assim com qualquer outro valor matemático, é não fazer arredondamentos, né? Então 2,5, ok, seria um número decimal exato, mas ainda prefiro deixar em forma, e prefiro que vocês deixem, inclusive, em forma de fração, tá? Menos 5 meios. E o 8 resultou da divisão de 16 por 2, porque esse 2 está dividindo a expressão inteira em cima, né? Então está dividindo o menos 5x e está dividindo o mais 16. Então aí fica menos 5x sobre 2 mais 8. Essa é a chamada equação reduzida da reta, tá? Bastante simples, bastante direto, tá? Eu pego os dois pontos, jogo no determinante, calculo, encontrei a equação geral. A partir de encontrar a equação geral, eu posso encontrar a equação reduzida simplesmente
isolando, né, os valores de y, o valor a variável y, desculpe. Professor, como é que eu sei se essa equação está certa? Bom, para saber se essa equação está certa, basta que eu faça a seguinte continha, né? Vamos lá. Se eu substituir x, né? X valendo 2 no lugar do x, aqui vou ficar com 5 vezes 2, que é 10. 10 divididos por 2 vai dar 5, só que tem um menos aqui, então vai ficar menos 5. Essa primeira parcela inteira aqui dá menos 5. Menos 5, tá? Mais 8 vai dar 3. Deu exatamente o y que eu tenho para o ponto de A, para o valor de A, certo? E a mesma continha eu posso fazer para o valor de B e ver se fecha. Se fechar para os dois valores, pronto. Essa é a equação que eu estava procurando, né? Da mesma forma, se eu substituir x aqui e y aqui, eu vou ver que vai dar zero, né? Depois a gente pode voltar ali. Deixa eu só fazer o b aqui. Vamos lá. B, então, 4. Coloco o 4 no lugar do x. Aí dá 20 divididos por 2, que dá 10. E aí, 10 divididos por 2 desculpe, 20 vezes 4. Foi mal. 5 vezes 4, que dá 20. E 20 divididos por 2, que vai dar 10. Só que fica 10 negativo. 10 negativo com 8 positivo dá menos 2. E fecha também. Da mesma forma, se eu substituir aqui, também vou chegar nesses resultados, tá? 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. 10 mais 6, 16. 16 menos 16, 0. Fecha também. Então, essa equação, tanto essa quanto aquela, quanto essa aqui, são equações dessa reta. Essa aqui é a equação geral e essa aqui é a equação reduzida, ok?